Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 11, Adotados por Deus. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também uma mensagem introdutória do assunto em que nós temos abordado ali. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja bem-vindo para mais uma vez aqui juntos aprendermos a palavra de Deus. Adotados por Deus. Todo homem, antes de ser adotado por Deus, ele é criatura de Deus. Antes de ser adotado por Deus, ele não é filho de Deus. Quando Jesus Cristo enviou a sua igreja para pregar o Evangelho, em Marcos capítulo 16, o versículo 15, ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. João capítulo 1 e o versículo de número 11, 12, Jesus disse que ele veio, ou seja, João escrevendo, disse que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Adotados por Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 15 é o que está na nossa tela. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. Então nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Na primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 1, ele disse: agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque antes não éramos filhos, mas o Senhor nos adotou como seus filhos através de Jesus Cristo, através do novo nascimento que o homem ele tem quando ele recebe Jesus como Salvador da sua alma. Primeira carta de João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então o amor de Deus, o amor do Pai, o amor de Deus nos tornou os seus filhos através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filhos de Deus mediante o seu grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus demonstrou o seu amor e enviou Jesus, e Jesus morreu pelos nossos pecados, e agora o homem ele pode tornar-se filho de Deus, tornando-se uma nova criatura. É o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia ela é muito clara em dizer que todos os homens são criação de Deus. Todos os homens na terra são filhos por criação. Aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador são filhos por adoção. Então, só os nascidos de novo são filhos de Deus. A Bíblia não chama os que não são salvos
de filhos de Deus. Não. Efésios 2:3 diz sobre nossas vidas antes de nós sermos salvos. O que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios sobre a nossa vida antes de nós sermos alcançados pela graça de Deus através de Jesus Cristo, entre os quais todos nós também antes, o que nós fazíamos antes? Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui nós éramos carnais. Então, antes nós éramos carnais, éramos homens carnais, porque fazia os desejos da carne, a vontade da carne e dos pensamentos. Também nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Veja que não éramos filhos de Deus, éramos carnais e também filhos da ira. Ao invés de nascermos como filhos de Deus, nascemos em pecado, que nos separa de Deus e nos alinha a Satanás como inimigos de Deus. Então, se nós nascemos em pecado, nós nascemos separados de Deus, porque nós estávamos em pecado. Mas quando recebemos Jesus Cristo na nossa vida, Jesus então, ele faz-nos seus filhos, faz-nos filhos de Deus, e Deus olha para Jesus, e então quem está em Cristo, Deus vê-nos olhando para Jesus, ele vê-nos próximos dele, e agora somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Deus porque nós fazíamos a vontade de Satanás. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, e fazíamos a vontade da carne e também a vontade dos pensamentos. Aqueles que são salvos são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos que são salvos porque têm fé em Jesus, porque creem em Jesus, porque recebem Jesus, porque aceitam Jesus Cristo não só como Salvador da sua alma, mas também como Senhor da sua vida. O fato de que aqueles que não são salvos não são filhos de Deus também é visto na primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Todos aqueles que não colocam em prática a justiça, tanto para si como para os outros, ele não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão também não procede de Deus. Até porque amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Você ama porque você quer amar, porque você se esforça por amar. E o amor então nasce na sua vida, tornando-se depois então um sentimento de amor, mas porque você quis amar. Então ame seu irmão, ame almas, ame o reino de Deus, ame a palavra de Deus, ame a Deus acima de todas as coisas, para que você então seja um filho de Deus. Tornando-nos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus através do relacionamento que nós temos com Jesus Cristo. Então, nós, quando nos tornamos filhos de Deus, agora fazemos parte da família de Deus. E se fazemos parte de uma família, a família de Deus, sabemos que temos irmãos.
e devemos amar os nossos irmãos. É claro que cada irmão com a sua natureza diferente, mas devemos amar assim como ele é. Mas precisamos amar porque fazemos parte de uma família. E esta família, quem nos conduziu, quem nos formou nesta família é Jesus Cristo. Efésios 1:5, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, filhos por adoção através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos quantos o receberam. É necessário receber Jesus Cristo na sua vida para que você se torne um filho de Deus. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a condição para ser o filho de Deus é crer no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então, uma relação de pai e filho mediante agora o amor de Deus. Jesus morreu por nossos pecados para nos reconciliar com Deus, nosso Pai Celestial. Veja bem, Jesus morreu por nossos pecados para nos reconciliar, para nos familiarizar, para estar próximos de Deus, o nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai Celestial, sempre desejou estar perto de nós e ter um relacionamento conosco. Deus sempre quer estar perto do homem que fez, da criatura que ele fez. E agora ele quer resgatar este homem. O homem que agora caiu no pecado, que estava perdido. Deus quer resgatá-lo para estar perto de si. Antes de Adão ter pecado no jardim do Éden, ou seja, Adão e Eva conheciam a Deus de uma forma íntima e pessoal. Deus se agradava disso, porque estava próximo do homem, e o homem estava próximo dele. A relação de Deus com Adão e Eva era uma relação íntima, uma relação pessoal. Agora ele quer resgatar este homem, para que este homem também tenha com ele uma relação íntima e pessoal, assim como ele tinha com Adão e Eva antes que eles caíssem no pecado. Então, eles andavam com Deus no jardim e falavam diretamente com ele. Então, esta era a relação que Deus tinha com o homem. O homem falava com ele e Deus falava com o homem. Esta é a relação que nós temos que ter com Deus hoje também, se nós quisermos ser filhos de Deus. Temos que ter uma relação através da oração, conversarmos com Deus e deixar que Deus também fale conosco. O pecado do homem nos separou de Deus. Então o pecado, ele sempre separa o homem de Deus. O pecado não deixa que o homem tenha um relacionamento com Deus. O pecado separa esta comunhão, este relacionamento. Por isso é preciso nós nos achegarmos a Jesus. Por isso é preciso nós reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados.
confessar os nossos pecados, receber o perdão de Deus e então ter este relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Pai Celeste. Então veja lá, Deus é perfeito e não pode viver no meio do pecado. Por isso que o pecado separa o homem. Antes da morte de Jesus na cruz, as pessoas tinham que sacrificar animais quando pecavam. E não deu certo, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para que o homem, na lei, tivesse um relacionamento com Deus, era necessário sacrificar animais. Mas já o sangue de animais não foi possível, não era possível, porque agora o sangue dos animais estava nos apontando que Jesus Cristo viria, derramaria o seu sangue por todos os homens, e os homens agora passariam a reconhecer Jesus Cristo, a reconhecer que na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus não vive no meio do pecado. Deus não aceita o pecado. Deus quer o homem a ele, próximo dele, mas sem pecado. Deus se desfez da sua glória a fim de voltar a ter relacionamento com o homem, provando assim o seu grande amor. Devemos incluir Deus em nossas vidas diárias da mesma forma que nós faríamos com o outro membro da família, sendo que ele é muito mais importante. Então nós temos que colocar Deus sempre conosco, Deus sempre junto conosco, como membro da nossa família. O mais importante ali é aquele que nós nos levantamos de manhã e falamos primeiramente com Ele e convidamos Ele para estar conosco sempre durante todo aquele dia, porque Ele é um membro especial e importante na nossa família. Devemos orar a Ele, ler sua palavra, meditar nos versículos e textos bíblicos com a intenção de conhecer a Deus melhor e poder então fazer a sua vontade. É isso que nós devemos fazer. Levantar, falar com Ele, ver o que Ele tem para nós e então aquilo que Ele nos aconselhar, nós vamos fazer sob a orientação do Espírito Santo e vai dar tudo certo, porque nós estamos fazendo na direção de Deus, aceitando os seus propósitos para a nossa vida. Quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e Ele começa o trabalho em nossos corações. É o Espírito Santo que começa a trabalhar na nossa vida, no nosso interior, e nós vamos mudando, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo e nós vamos também com isso nos aproximando de Deus a cada dia mais. Devemos orar, ler a Bíblia, frequentar uma igreja que crê em sua autoridade, que crê na autoridade da Bíblia Sagrada. Então nós devemos fazer tudo isso, confiar que Deus vai nos ajudar diariamente e acreditar que só Ele é quem nos sustenta, e é a forma que nós temos um relacionamento com Deus, deve ser assim, confiar nele, para que Ele nos ajude diariamente, ajude a cada dia mais nós acreditar que Ele é Deus. E para termos essa ajuda, nós precisamos falar com Ele, nós precisamos ler a sua palavra, nós precisamos estar na igreja para ter convivência com a nossa família, que é os nossos irmãos em Cristo Jesus.
Deus se desfez da sua glória a fim de voltar a ter relacionamento com o homem, provando assim o seu grande amor. Então ele se desfez da sua glória porque ele quer resgatar o homem e trazer o homem a ter novamente um relacionamento puro com ele. Romanos capítulo 8, versículo 16 é a leitura de quarta-feira. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica dentro de você. Ele testifica em você que você é filho de Deus. O testemunho do Espírito Santo quanto à nossa filiação divina. O testemunho do Espírito Santo quanto à nossa adoção como filhos de Deus. O trabalho do Espírito Santo no novo homem. Então eu já sou um novo homem, mas o Espírito Santo agora vai trabalhar na minha vida para que eu possa conhecer melhor o Pai Celestial. Na nova vida em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no nosso interior e nos tornamos alvos de maravilhosas operações espirituais. Quando você deixa o Espírito Santo, porque é preciso você deixar, é preciso você abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, trabalha na minha vida, então você vai ser alvo de maravilhosas operações espirituais na sua vida. Deus vai agir em você, vai trabalhar em você. Você vai ter experiências gloriosas com Deus, porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Uma das primeiras atividades do Espírito Santo na nova vida que agora você tem é confirmar a salvação recebida. É confirmar a salvação que você recebeu de Deus, acreditando, colocando a sua confiança, reconhecendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar o seu pecado. Você conseguiu a salvação, você tem a salvação, então o Espírito Santo vai confirmar essa salvação. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 16. Essa é uma certeza e confiança que só o Espírito Santo pode conceder. Só o Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. Sem essa certeza, nossa salvação seria apenas superficial. Mas graças ao Espírito Santo que nos aprofunda e que nós temos não só uma certeza superficial, nós temos uma certeza profunda, uma experiência profunda com o Senhor e a certeza gloriosa que realmente nós somos salvos porque Jesus morreu pelos nossos pecados. A alegria que reina no coração do crente vem do fato da absoluta certeza e convicção que você está salvo. Aí começa o quê? Você sentir uma alegria no coração, porque o Espírito Santo vai confirmar dentro de você que você é um salvo, que você é filho de Deus. Então você vai se sentir alegre, você vai se sentir feliz com isso, e você vai estar certo e convicto que você é realmente filho de Deus, que você está salvo. É o Espírito Santo dentro, no crente, que fortifica essa confiança na salvação. Essa salvação que você recebeu. Quem salva é Jesus. E quem dá a certeza da salvação
é o Espírito Santo. Jesus, ele salva através da sua crença, da sua confiança, da sua aceitação que ele morreu pelo seu pecado, e você então é salvo. Agora, quem te dá a certeza da salvação é o Espírito Santo, que passa a trabalhar, que passa a operar gloriosamente na sua vida. O Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Então não é preciso ninguém testificar, porque o Espírito Santo é quem vai testificar. O Espírito Santo é quem vai falar. O Espírito Santo é quem vai fazer isso na sua vida. Fazer você convicto que você é filho de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. A salvação que proporciona essa nova vida assegura o nosso direito de filiação a Deus. Então essa salvação é que vai trazer a sua segurança, a minha segurança, proporciona isso na minha vida, que eu sou um salvo, que eu tenho direito na salvação, porque essa salvação vem de Jesus e o Espírito Santo agora trabalhando, o Espírito Santo agora operando na sua vida e te dando a certeza que você é um filho de Deus. Não nos tornamos filhos de Deus apenas porque a Bíblia diz que somos, não, mas também porque o Espírito clama dentro de nós. Então não é porque a Bíblia diz, não é só por isso, porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, que nós cremos que somos filhos de Deus. Não, é porque o Espírito Santo, ele fala dentro de nós: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Quinta, Gálatas 3, 26 e 27, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Filhos de Deus e revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo, ser revestido de Cristo, significa não apenas que Deus passa a nos considerar justificados e justos. Não, não é isso. Ser revestido de Cristo significa não apenas que Deus passa a nos considerar justificados e justos através da morte de Jesus Cristo por nossos pecados, mas que ao diariamente vivemos a nossa vida em Cristo Jesus, em vez da nossa, Cristo agora passa a viver em nós. Cristo agora passa a trabalhar em nós e a viver a nossa vida. Mas somos diariamente refeitos à semelhança divina. Finalmente, quando Jesus voltar, subiremos um novo corpo, um corpo glorioso. E com esse corpo glorioso, esse corpo imortal, que ele vai dar a todos aqueles que estão remidos no sangue de Cristo. Então, o Espírito Santo confessa e fala dentro de você que você tem Jesus, que você é um filho de Deus. E quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, para arrebatar aqueles que estão convictos que é filho de Deus, que faz parte da família de Deus, todos receberão o quê? Um corpo glorioso, um corpo imortal,
para viver a vida eterna com Deus. O relacionamento com Deus não se trata de mera informação. Não é apenas eu receber uma informação de Deus que vai tornar-me salvo. Não é apenas eu receber uma afirmação que Deus existe ou uma informação que Deus opera maravilhas e faz milagres que vai me tornar filho de Deus. Deve ser uma transformação, uma experiência contínua na vida do cristão. Deve ser primeiro uma transformação, porque o homem é transformado, porque o homem é renovado, tornando-se uma nova criatura, um filho de Deus, o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Ele passa a ter agora também uma experiência contínua com o Senhor. E ele vai vivendo de experiência em experiência com o Senhor na sua vida, até ele vir levar a sua igreja gloriosa. A vida do cristão só será completa quando for totalmente transformado na segunda vinda. Então a vida do cristão vai ser completa. Sim. Quando? Agora? Não. Quando nós formos totalmente transformados na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Amar a Deus acima de tudo também é se revestir de Cristo. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Sabemos que o amar a Deus acima de qualquer coisa é o primeiro passo para qualquer coisa que nós quisermos em Cristo. O que você quer em Cristo? Quer alguma coisa? Qual o primeiro passo? Amar a Deus acima de qualquer coisa. Quando você ama a Deus acima de qualquer coisa que você quiser em Cristo acontecerá. Pode ser agora, pode ser mais tarde, pode ser daqui a anos, mas que vai acontecer, porque a sua confiança está não em homens, não em um conto de fadas, mas em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Mateus 22:3, Jesus respondeu, deu uma resposta aqui aos fariseus que falavam também sobre o amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar ao próximo. Temos uma visão meio errada do que é amar o próximo. O que é amar o próximo? Pois não temos noção do que é ser próximo na fé. No reino de Deus, tudo é por fé. Então, o que é amar o próximo? Amar o próximo pode ser realmente você ajudar a pessoa que está próxima de você, que é para você ajudar, não tem outro ali, você é a única pessoa que poderá ajudar esta pessoa. Amar o próximo também pode ser o que está próximo de você e que você pode fazer quanto às coisas do reino de Deus. Amar a obra de Deus, amar as almas, amar o serviço da obra de Deus, amar o trabalho de Deus, amar tudo aquilo concernente à vida eterna, também é amar o próximo. Estar revestido de Cristo ainda é ser como Jesus foi. Como Jesus foi? Jesus foi simples, humilde e amoroso. Simples, humilde e amoroso. Mas também ele foi verdadeiro, justo e convicto. Simples, humilde e amoroso. Mas não deixar de ser verdadeiro, não deixar de ser justo e não deixar de ser convicto
daquilo que você é e daquilo que você quer. O que você quer? É pensar como Jesus pensou, mais nas coisas eternas. Então nós precisamos estar convictos da vida eterna, convictos da salvação, convictos de que somos filhos de Deus, convictos de que Jesus, voltando agora, nós estaremos com Ele para sempre. Ser simples não é ser arrogante, não é ser orgulhoso, não é desprezar as coisas de Deus, mas é aceitar as coisas simples da vida. Ser humilde também não é ser uma pessoa egoísta. Ser humilde é uma pessoa que recebe, que não faz acepção de pessoas e que trata todas as pessoas de igual forma. Ser amoroso é amar essas mesmas pessoas com o coração de Deus e não com o coração do homem, porque o homem ama com interesses próprios, mas quem ama como Deus ama, ama com o amor de Deus, ama com o interesse de que esta pessoa também se torne uma pessoa especial para Deus, uma pessoa de sucesso no reino de Deus. Então também é buscar alvo, cumprir sua missão. Quer dizer, a missão de Jesus, Jesus pensava nas coisas eternas, porque a sua missão era buscar um alvo, era cumprir a sua missão. A missão de Jesus era salvar os perdidos. Qual é a missão da igreja? Qual é a sua missão? A sua missão é a mesma missão de Jesus. Nós nos tornamos cristãos para tornarmos-nos também convictos de que nós temos na terra uma missão. E qual é essa missão? A missão que Ele nos deixou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. É isso que essa é a missão da igreja. Se você é igreja, esta é a sua missão. Demonstrar seu propósito na prática, não é no pensamento, não é escrevendo, não, é na prática. Demonstrar seu propósito na prática. Ele deu esse testemunho do Pai. Por quê? Porque ele testificava de Deus. Quando ele testificava do Pai, ele estava nos dando o exemplo que nós teríamos que ser testemunhas dele. E antes dele ascender aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: vós sereis minhas testemunhas. Por quê? Porque ele já havia dado exemplo de que ele havia dado exemplo sendo testemunha do Pai. Então, na prática, devemos fazer tudo isso. Cumprir seu ministério com poder. Só através do exemplo cristão nós nos enchemos de tal autoridade para fazer o que Deus determinou a cada um de nós. Então, exemplo cristão. Quando você dá exemplo de um verdadeiro cristão, você está se enchendo de autoridade para testificar na prática, para demonstrar na prática que você é um cristão verdadeiro. E com essa autoridade de Deus, você então vai testemunhar de Jesus Cristo, anunciando a salvação que só Ele concede ao homem. Oséias capítulo 1 e o versículo 10, a leitura de sexta-feira diz: todavia, o número dos filhos de Israel serão como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então, verdadeiros e autênticos filhos de Deus. 1 de João capítulo 3, versículos de 7 a 10.
Os filhos de Deus são imitadores do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Claro, quando você estuda a Bíblia, medita na Bíblia, confia nela, você não é enganado por ninguém. Aquele que pratica a justiça é porque ele é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, quem pratica o pecado é filho do diabo, porque o diabo é quem peca desde o princípio. E ele é o pai da mentira, porque ele é mentiroso e enganador. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Isto está na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A obra do diabo: influenciar o homem ao pecado. As obras do diabo: destruir o homem. As obras do diabo: matar, roubar e destruir famílias. As obras do diabo: acabar com o homem, tirar a sua salvação. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para destruir estas obras. Em Lucas 19:10 ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então os filhos de Deus herdam a natureza do Pai. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa é você ser um pecador remido pelo sangue de Jesus Cristo, acreditando que o Senhor perdoa suas falhas, suas faltas e seu pecado. Outra coisa é o homem viver na prática do pecado e desprezar as obras de Deus, desprezar a eternidade, desprezar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida e viver na prática do pecado. É o que nos diz a palavra de Deus aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, o que permanece no homem que recebeu Jesus na sua vida, é a divina semente, a semente de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele nasceu de Deus. E todos aqueles que nascem de Deus vivem para Deus, procuram e se esforçam para viver uma vida santificada, uma vida na presença de Deus. Também o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Primeiro, porque ele é nascido de Deus. E porque, como nascido de Deus, o Filho herda a natureza do Senhor. Como Filho de Deus, ele herda o quê? A natureza do Senhor, porque ele recebeu o Senhor na sua vida. Autênticos e verdadeiros filhos de Deus. Os filhos de Deus amam aos seus irmãos. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Se você não ama o seu irmão, você então está fazendo a vontade satânica e diabólica. Os filhos de Deus são imitadores do Senhor, herdam a natureza do Pai e amam os seus irmãos. Se há alguma coisa entre você e o seu irmão, o que você deve fazer é se reconciliar com ele, porque só ama a Deus quem ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então, herdam a natureza do Pai e ama seus irmãos.
que reflitamos em tais princípios e que sejamos não meros religiosos, porque os meros religiosos, eles querem mostrar-se e aparecer-se só diante das suas práticas religiosas, que eles pertencem a Deus, mas os seus corações, o seu interior está cheio de sujeira, de pecado e de lixo imoral. Pelo contrário, que sejamos autênticos filhos de Deus e que essa condição seja demonstrada por meio de nossos frutos. Qual fruto você está produzindo? Devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Devemos produzir frutos para Deus. E os frutos para Deus, ele é visto na vida do cristão. Quem produz fruto para Deus é útil para a sociedade. Quem produz frutos para Deus, ele é útil para a igreja, ele é útil para a sua família, ele é útil para si mesmo, ele é útil para o mundo, porque ele produz frutos para Deus, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa é a leitura do sábado. Os que anunciam e vivem a paz serão chamados filhos de Deus. Você anuncia a paz ou você é um briguento que implica com todo mundo e que procura fazer contenda entre as outras pessoas? Precisamos anunciar, e não só anunciar, mas viver a paz que Jesus deixou para nós. Ele disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, que todos tenham paz, e essa paz seja a paz do Senhor, não a paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece, ela é falsa e enganosa, mas a paz que o Senhor oferece, ela é contínua, ela é verdadeira, ela é pacificadora, ela é alegre. Em hebraico, a paz nunca é um estado negativo, nunca significa somente a ausência de conflitos, porque paz é isso, a ausência de conflitos, a ausência de problemas, a ausência de intranquilidade. Paz é isso, mas não significa somente isso. Em hebraico, paz significa tudo aquilo que contribui para o bem-estar supremo do homem, tudo aquilo que contribui para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Tudo aquilo que contribui para isto também é paz. No Oriente, quando duas pessoas se encontram, elas saudam-se desejando-se mutuamente paz, que quer dizer shalom. E isso não significa que se deseje para o outro simplesmente a liberação de todo mal, que todo mal saia de você e que você tenha agora paz. Não é só isso, mas sim a presença em sua vida das coisas boas, das coisas desejáveis. Na Bíblia, paz não é só ausência de conflito, também ela é muita alegria para a sua vida. Ela é felicidade, ela é sucesso transbordante na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida social. Quando você vive em paz, quando você tem a paz, é porque você é um autêntico filho de Deus e que Jesus está atuando de maneira gloriosa na sua vida. Filhos de Deus
são os filhos da paz. Há muitas pessoas que se acreditam amantes da paz, amam a paz, gostam da paz, querem a paz, admiram a paz e estão em busca de paz. Mas em realidade, a única coisa que fazem é o quê? Acumular situações conflitantes. E essas situações conflitantes, acumuladas na vida de uma pessoa, significa que um dia ela vai colher o que está plantando hoje. Se você planta problemas, se você planta conflitos, se você planta contendas, se você planta o desamor, se você planta a ira, se você planta a fúria, se você planta a raiva, você não poderá colher a paz. Você só há de colher paz se você plantar tudo aquilo que tem implicação com a paz. Alegria, plante o amor, plante a alegria, plante a paz, plante a justiça, plante a felicidade, plante o otimismo, plante a vontade de viver, plante a alegria, enfim, vai plantando coisas boas que você então vai colher paz para a sua vida. É consequência da atitude decidida de quem os enfrenta, luta e vence. Veja que a paz na Bíblia, qualificada de bem-aventurada, ela não provém da solução dos problemas. Não é a solução dos problemas. Não é por causa que os problemas foram solucionados que você agora vai ter paz, ou uma vara mágica, você vai ter paz de hoje para amanhã, não. Como que acontece a paz? Ela é consequência da atitude decidida de quem as enfrenta. Você enfrenta os problemas, vence o problema, você tem paz. Você enfrenta, você luta e você vence a carne, você vence o pecado, você vence o diabo, você vence os demônios, você vai vencendo as coisas ruins e você então vai tendo paz. Então a paz, ela é consequência da atitude de quem enfrenta problemas e vence. É um vencedor. Todos aqueles que têm paz, eles têm porque são vencedores. Vence a carne, vence o diabo, vence o mundo, vence o pecado, vence tudo que vai aparecendo de mal, ele vai vencendo e ele vai alcançando paz para a sua vida. A expressão filhos de Deus é uma ordem tipicamente hebraica de designar os pacificadores. Então, filhos de Deus, filhos da paz. O idioma hebraico não possui muitos adjetivos. Por exemplo, o homem pacífico se denominará filho da paz. Quem tem paz interior sempre procura pacificar conflitos. Essa bem-aventurança diz que os pacificadores são benditos porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, por que eles são pacificadores? Porque eles não só têm paz, mas ele procura pacificar conflitos, pacificar problemas, pacificar dificuldades. Ele procura também fazer com que as pessoas que estão ao seu redor tenham paz. O que significa que são benditos porque fazem algo que é tipicamente aquilo que Deus faz. E o que Deus faz? Deus, ele procura pacificar o homem, fazendo com que o homem venha a Jesus Cristo, porque Jesus é a verdadeira paz. Quem tem Jesus tem paz. Quem não tem Jesus jamais terá paz. O homem que pacifica realiza a obra na qual está comprometido com o Deus de paz. Se nós
estivermos comprometidos com o Deus de paz, é claro que a paz vai habitar sempre na nossa vida e nós vamos poder ajudar também pessoas que estão em conflitos e problemas a terem paz, se elas quiserem terem paz. Porque a única forma de ter paz é ter Jesus na vida. Se as pessoas não querem Jesus, então não vão ter paz na sua vida. Verdadeiramente feliz é o homem que conquistou a paz interior, no qual ele terminou a luta interior e agora se entregou todo o seu coração para Deus. Os filhos de Deus são aqueles que salvam a paz, fecham as brechas e adoçam a amargura. É isso que os filhos de Deus fazem. Há pessoas que sempre são o centro de conflitos, é o centro de tormentos, são o centro dos problemas, são o centro das contendas, são o centro das dificuldades, são sempre o centro de tudo que é mal. Em qualquer lugar que apareçam, serão vistos implicados em disputas, estão sempre contendendo, brigando, discutindo, enfim, amargurado, ou sendo a causa de lutas com os outros. Eles são pessoas briguentas. Há pessoas desse tipo quase em toda a sociedade e também na igreja. E pode afirmar-se, sem vacilação, que essas pessoas que andam desta forma, que agem desta forma, que têm essas atitudes, servem ao diabo e não a Deus. Porque quem é o dono das contendas? Quem é aquele que quer problemas? Quem é aquele que cria problemas? Que cria brigas e dificuldades? Não é o diabo? Então essas pessoas que fazem isso estão trabalhando para o diabo, são servos dele. Por outro lado, graças a Deus que há pessoas em cuja presença a inimizade não pode prosperar, porque eles têm paz na sua vida e não deixa que a inimizade, que a amargura, que a contenda, que a tristeza venha fazer parte da sua vida. Estes fazem a vontade de Deus, pois o plano divino consiste em estabelecer a paz entre o homem e Deus e entre o homem e seu semelhante. Se você tem paz com o seu semelhante, se você tem paz com aqueles que estão ao seu redor, se você tem paz com a sua família, significa que você tem paz com Deus. Se não há paz com os outros aqui na terra, significa que você também não tem paz com Deus. O homem que divide os homens é um agente do diabo, porque está dividindo. Ele está criando contenda de um com o outro. Então ele é um agente do diabo. O homem que os une está fazendo a obra de Deus. Então, se você trabalhar para unir o homem a Deus, você está fazendo o que é de Deus. Se você não faz esse trabalho, e o seu trabalho e o que você faz vai influenciar a desunião de um homem ao outro, então você está fazendo a obra do diabo, porque ele veio para isso. Veio para fazer contendas, para criar problemas, para destruir o homem, para acabar com tudo aquilo que o homem pode ter na sua vida. A alegria, a paz, a salvação, a felicidade, não é isso? Então, precisamos viver uma vida como filhos de Deus. Nós fomos adotados por Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou como filhos. Somos filhos de Deus por adoção, através de Jesus Cristo, que veio para nos salvar,
que veio para nos dar salvação, e através do Espírito Santo, que trabalha continuamente na nossa vida se nós o deixarmos. Ele então nos vai aperfeiçoando, nós vamos melhorando até chegarmos à estatura completa do Filho de Deus no dia do arrebatamento da igreja, quando o nosso corpo se tornar em um corpo glorioso e nós estaremos com o Senhor para sempre. Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, www.moldado.com é o nosso site. E também não se esqueça de subscrever no nosso canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.